Muito bem, amigos, aqui estamos nós de volta, dando continuidade à nossa matéria, à nossa disciplina de Direito Penal. Estamos na parte especial, estamos falando dos crimes em espécie e estamos no capítulo 11 dos crimes contra a administração pública. Já passamos pelo capítulo 1 dos crimes praticados por funcionário público contra a administração. Já passamos pelo capítulo 2 dos crimes praticados por particular contra a administração. E agora nós estamos então no capítulo 3 dos crimes contra a administração da justiça. Entrando agora num tipo penal novo, falaremos sobre o crime de denunciação caluniosa, certo? Denunciação caluniosa. Esse é o nosso objetivo agora, falar sobre esse delito. É um crime novo. Quando eu digo novo, não é porque ele já não existia antes, mas é porque ele sofreu alterações, meus amigos. Certo? Ele sofreu alterações. Bom, primeira coisa que nós temos que fazer é nos localizar na lei. O artigo é o artigo 339 do Código Penal. Certo? Artigo 339. Ele diz assim, acompanhem comigo a leitura. Dar causa à instauração de inquérito policial, de procedimento investigatório criminal, de processo judicial, de processo administrativo disciplinar, de inquérito civil ou de ação de improbidade administrativa contra alguém, imputando-lhe crime, infração ético-disciplinar ou ato ímprobo de que o sabe inocente. Pena, reclusão de 2 a 8 anos e multa. Parágrafo 1º. A pena é aumentada da 6ª parte se o agente se serve de anonimato ou de nome suposto. Parágrafo 2º. A pena é diminuída de metade se a imputação é de prática de contravenção. Mais importante, né, pessoal? Essa lei alterou o crime de denunciação caluniosa. No dia 18 de dezembro de 2020, entrou em vigor, alterando apenas esse dispositivo. Certo? Beleza. Voltando aqui. A gente vem agora para cá. O que é a denunciação caluniosa? O núcleo do tipo é dar causa. Ou seja, gerar como consequência, certo? Aqui está, gerar como consequência. Gerar como consequência o quê? Primeiro,
inquérito. Ora, mas nós temos vários inquéritos. A lei é muito clara ao falar inquérito policial. Depois nós temos o 2. O 2 é o procedimento investigatório criminal. Vamos montando o crime. Daqui a gente tem o 3. Processo judicial. Processo administrativo disciplinar. Inquérito civil. Veja que não é só o inquérito penal. Inquérito civil. E ainda, número 6, ação de improbidade administrativa. Por que eu coloquei esse rol aqui no quadro? Para mostrar para vocês, amigos, que para existir o crime de denunciação caluniosa, o agente precisa dar causa a um desses procedimentos aqui. O rol ele é taxativo. O rol é taxativo, ele não é exemplificativo. Temos que cuidar isso. O rol é taxativo. Se for dar causa a um outro tipo de procedimento, certo? Por exemplo, um simples registro de ocorrência, uma simples chamada policial, nós vamos estar diante de outros delitos ou até mesmo nenhum crime. Tem que ser essas medidas aqui: inquérito policial, procedimento investigatório criminal, processo judicial, processo administrativo disciplinar, inquérito civil, ação de improbidade administrativa. Certo? Detalhe importante, pessoal, aqui. Inquérito policial é aquele conduzido por quem? É aquele conduzido pela polícia judiciária, onde nós temos presidido um delegado de polícia de carreira, seja um delegado de polícia estadual, seja um delegado de polícia federal, certo? A pessoa, então, dá causa à instauração do inquérito.
Pode ser via portaria, pode ser de ofício pela polícia. Nesse caso não vai ser de ofício, porque alguém deu causa, certo? Então nós vamos ter ali uma falsa representação, nós vamos ter ali um falso requerimento, mas fez com que a polícia desse causa. Depois nós temos ali o procedimento investigatório criminal. Esse procedimento é um procedimento de investigação da polícia, mas que não é inquérito policial. Um exemplo do que nós podemos ter aqui é o chamado termo aqui está, é o chamado termo circunstanciado. Muitos vão perguntar o que é isso? O termo circunstanciado, amigos, ele é um termo de ocorrência aplicado nos casos da Lei 9.099 de 95. Certo? Circunstâncias da Lei 9.099/95. Ali está, termo circunstanciado. Ok? Vamos cuidar isso então. É um breve relatório, onde ali vai narrar os fatos criminosos que aconteceram para aquelas infrações de menor potencial ofensivo, que são contravenções e crimes cuja pena máxima não ultrapassa 2 anos. Processo judicial. Aqui, amigos, vai se dar desde o se inicia com o recebimento da denúncia, certo? Se inicia com o recebimento da denúncia. Denúncia essa que é oferecida pelo MP e recebida pelo juiz, onde o indivíduo acaba se tornando réu. Ele se torna réu em um processo. Certo? Isso é o processo judicial. Pode haver, em alguns casos, a ação penal, o processo judicial, sem o inquérito. Se o Ministério Público, por exemplo, que é o titular da ação penal, entender que já tem elementos suficientes para oferecer denúncia, ele simplesmente abre mão do inquérito policial. E nesse caso, quem deu causa ao processo judicial comete o crime aqui de denunciação caluniosa. Certo? Processo administrativo disciplinar, conhecido como PAD. É o processo dos servidores, né? No âmbito da administração pública. Dependendo da infração disciplinar, o sujeito sofre uma sindicância, uma investigação preliminar, e depois vem o PAD. Vem o processo administrativo disciplinar. Certo?
Vem o inquérito civil agora, inquérito civil de competência do Ministério Público, que é a preparação para a chamada ação civil pública. E a ação de improbidade administrativa, ação de improbidade, onde nós temos uma lei especial também. Podemos inclusive encontrá-la aqui. Lei 8429, de 92, traz... Se eu não abrir a tela, fica difícil. Dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos nos casos de enriquecimento ilícito no exercício do mandato, cargo, emprego ou função na administração pública direta, indireta, fundacional e da outras providências. E aí essa lei, ela então vai reger como vai se dar essa ação, que é a ação de improbidade administrativa. Ou seja, primeiro passo para o criminoso é dar causa a um desses 6 procedimentos. Certo? Só que ele tem que fazer isso contra alguém. É preciso que seja contra alguém. E como a lei fala contra alguém, esse alguém, meus amigos, tem que ser pessoa determinada. Obrigatoriamente tem que ser pessoa determinada, certo? Contra alguém, imputando-lhe crime. Dá para imputar crime na instauração de inquérito, dá para imputar crime no procedimento investigatório criminal, dá para imputar crime no processo judicial. Processo administrativo disciplinar vai ser infração ético-disciplinar. Ato ímprobo vai ser ação de improbidade administrativa. E agora o final importante, de que o sabe inocente. A pessoa, ela é uma filha da... O indivíduo que comete denunciação caluniosa, pessoal, ele vira a vida da vítima de cabeça para baixo. Então já deu para perceber que sujeito ativo é qualquer pessoa, é crime comum, é crime geral. Sujeito passivo, primeiro, é o Estado, no tocante à administração da justiça, certo? Que é movida à toa. É movida à toa. Cuidem isso, que é importante. E em segundo lugar,
nós temos, além da administração da justiça, que move-se toda à toa, nós temos um sujeito passivo indireto, mediato. E quem seria esse sujeito passivo, indireto, mediato? É a pessoa. É a pessoa que foi imputada ali falsamente, como crime, como infração ético-disciplinar, como ato ímprobo. Tem quem diga que esse ato ímprobo é novidade na lei, né? Surgiu em 2020. Tem quem diga que é para proteger parlamentares, políticos. Mas, na verdade, protege todo mundo, porque ninguém merece sofrer um processo injustamente. Certo? Então, vamos tomar cuidado em relação a isso. De que o sabe inocente. É preciso saber quem é o culpado? Não. Talvez, o crime nunca tenha existido. Talvez a infração ético-disciplinar nunca tenha existido. Talvez o ato ímprobo nunca tenha existido. Nunca tenha ocorrido. Talvez nunca tenha ocorrido, senhores. Certo? O que importa é que alguém ali deu causa a um procedimento, forçou o Estado a gerar um procedimento, um daqueles 6, contra uma pessoa, sabendo que aquela pessoa é inocente. Talvez o crime existiu, talvez não. Talvez a pessoa saiba quem é o autor, talvez não saiba. Mas uma coisa ela sabe, que aquela pessoa que lhe imputou o crime, por exemplo, ou a infração ética, é inocente. E vejam que é um crime, e isso já caiu em prova, e eu gostaria que vocês cuidassem, é um crime que não admite dolo eventual. Porque não diz lá no fim, ou ato ímprobo de que o sabe ou deve saber inocente. É um crime que admite só dolo direto. Tu tem que ter a intenção. Então, se eu, Adriano, vou na delegacia e digo, olha, ocorreu um crime assim, 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 e eu desconfio que o autor é o fulano. Mas eu não tenho a intenção de provocar a autoridade à toa. Eu realmente acredito que o crime ocorreu e que aquela pessoa é a autora. Nesse caso, senhores, eu não cometi o crime de denunciação caluniosa. Certo? Eu apenas agi no exercício regular de direito. O artigo 5º, parágrafo 3º do CPP diz que qualquer do povo pode comunicar as infrações penais que entendem existir. Certo? Vejam a pena. A pena é de reclusão. Antes de 2020 era de 2 a 12 e multa. Agora a pena é de 2 a 8. Por que 2 a 8? Porque sendo até 8 anos, o regime máximo é o semiaberto. Vocês não vão encontrar uma pessoa que cometa a denunciação caluniosa e venha a ser presa na forma simples da denunciação caluniosa, a não ser que ela pratique o parágrafo 1º, que é a chamada denunciação caluniosa majorada. A pena é aumentada da 6ª parte, 1/6, se o agente se serve de anonimato, ou seja, ele não se identifica, ou de nome suposto, um fake.
Hoje, inclusive, pela internet, pela rede mundial de computadores, é possível isso acontecer, né? Temos também a forma minorada, onde a pena é diminuída de metade, fica sendo de 1 a 4 anos. E aí, pessoal, aqui é uma infração de médio potencial ofensivo. Porque, como a pena é diminuída de metade, fica de 1 a 4. Se a pena mínima é de 1 ano, significa que se aplicam aqui os benefícios da Lei 9.099 de 95, como por exemplo, a suspensão condicional do processo. Certo? Infração de médio potencial ofensivo. Se a imputação é de prática de contravenção, claro, porque aqui a lei fala em crime. E aí vem questão em prova dizendo que para caracterizar denunciação caluniosa, a imputação tem que ser de crime. Não, pode ser de contravenção também, mas claro, nesse caso, a pena será reduzida de metade. Assim, meus amigos, como não se admite o chamado dolo eventual, não se admite aqui também a culpa, né? A forma culposa, certo? Não se admite. Lembrem que a ação penal é pública incondicionada, o titular é o Ministério Público, porque interessa à administração da justiça essa apuração. E, honestamente, é um dos crimes mais importantes do Código Penal, porque, às vezes, uma pessoa, no afã de se vingar, ela lança ao vento, então, um fato criminoso, isso move uma ação penal contra alguém, e essa pessoa corre o risco, inclusive, de ser condenada. E quando absolvida por falta de provas, talvez a sua reputação já tenha sido destruída. Então vejam a importância desse crime. E para terminar, qual é a diferença de denunciação caluniosa para o crime de calúnia? Bom, primeiro que calúnia é crime contra a honra, contra a pessoa. Atinge apenas a pessoa, tu se dirige a ela e não é movimentado nenhum procedimento. Já a denunciação caluniosa é crime contra a administração da justiça. Se move um procedimento contra a pessoa. E aí, nesse caso, amigos, nós vamos ter ao costado da vítima o Estado. O Estado interessado, nesse caso, em solucionar a situação, até porque atingido ele foi. Teria ele tantos outros casos e outras situações para resolver, mas não. Fica movido, atuando em situações nas quais ele não precisaria. Certo? Muito bem. Vamos apagar aqui. Assim, meus caros, a gente fechou mais um crime, mais um delito do Código Penal. Agora é hora da gente colocar a cabecinha no lugar, refletir sobre as coisas que a gente estudou, claro, evidentemente, tomar um cafezinho, tomar um chazinho, e daqui a uns minutinhos, então, estamos de volta. Aguardo vocês. Até mais. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.